moçada, professor Alberto de Geografia com mais uma aula e hoje eu estou com o mundo em minhas mãos. O tema da aula de hoje é diferentes maneiras de representar a superfície terrestre. Por isso que eu estou com um globinho na mão, porque o globo é uma das formas de representar a superfície terrestre, é uma das formas mais fiéis a essa representação. É claro que toda representação da superfície terrestre apresenta todo tipo de representação apresenta distorção, ou seja, todos os mapas têm algum tipo de distorção ou distorções. Nós temos aqui alguns, eu quero citar alguns para vocês. Deixa eu colocar o meu globo ali. Planisfério. Depois do globo, nós temos o planisfério. O planisfério também apresenta distorções. Eu quero destacar dois cartógrafos, geógrafos. Um do século XVI, ou conhecido de vocês, o Mercator. Ele preparou um planisfério no século XVI, período das grandes navegações, para estimular as grandes navegações, até mesmo definir rotas de viagem nesse processo imperialista, da conquista de terras, conquista do novo mundo, demonstrando ou incentivando o eurocentrismo. Ele definiu um mapa. E esse mapa que ele definiu nesta época, ele favoreceu a Europa, favoreceu o território do norte, destacando mais a região norte, a região europeia, devido ao eurocentrismo, a Europa, o velho continente como centro do mundo, e as novas terras, as terras que estavam para ser conquistadas ou em conquista, em processo de conquista, muito menor do que elas realmente são. Logo em seguida nós temos Peters. Peters também, no século passado, ele estabeleceu um mapa. E esse mapa, ele manteve a proporção das áreas, mas alterou as formas. Peters, depois você pode fazer uma pesquisa no seu livro ou na internet. O mapa de Peters, ele tem as formas dos continentes alongadas. As áreas são alongadas. E o alongamento é no sentido norte-sul. Perfeito? Meus queridos, vamos lá. Então nós temos aí o globo terrestre, os planisférios feitos pelo Mercator, Peters e tantos outros. Hoje nós temos Robson, por exemplo, que ele procura trazer menos distorções. Entenda uma coisa, deixa eu te ensinar algo. Todos os mapas hoje, à medida que a tecnologia vai avançando, vai procurar apresentar a superfície terrestre com menos distorções. Mas toda a representação ainda apresenta, nem que seja um pouquinho de distorção. Vamos comigo? Aproxima. Os mapas são representações da superfície terrestre. Essas representações da superfície terrestre é colocado numa superfície plana, de tamanho reduzido e com diferentes símbolos. Por que diferentes símbolos? Porque vamos representar, esses símbolos representarão as altitudes do relevo, tipos de clima de uma região, vegetação, pode ser o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia, a Mata Atlântica, infraestrutura, uma rodovia, estradas de terra, represas, pontes e a distribuição da população em um determinado território. Assim poderemos classificar um território pouco povoado, populoso, por aí vai. Agora, meus queridos, esse tipo de representação nos deixa ou nos dá as condições de classificar os mapas de acordo com os temas. Os mapas eles podem ser políticos, como o mapa do Brasil, apresentando todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Esse é um mapa político. Um mapa econômico, mostrando, por exemplo, as regiões da agricultura da soja aqui no Brasil, do Triângulo Mineiro, mostrando a região de Uberlândia, por exemplo, mostrando ali a criação de gado, as plantações de trigo em outras partes do país.
as minas de minério de ferro, manganês, minas de basalto, ok? Físico, um mapa mostrando, por exemplo, os relevos, as serras, as depressões, as planícies do Brasil nas regiões litorâneas, os rios, os históricos, mostrando, por exemplo, um destaque para a ocupação ou a população indígena no Brasil no século XVIII, século XVI. E o mapa demográfico também é um mapa temático, mostrando a ocupação brasileira atualmente, onde há a maior concentração dessa população, ok? Agora, vem comigo, eu quero mostrar algo importante para você. Todo mapa tem que ter isso, tem que ter. O mapa precisa ter um título, porque a partir do título você consegue identificar facilmente o tipo de tema. É um mapa temático? Qual é o tema? O título ele vai te ajudar a identificar o tema. Precisa ter uma rosa 200 ou então uma setinha com N, mostrando a direção norte. Uma legenda explicativa sobre o tema que está sendo tratado. A escala, 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, 1 para 1 milhão. Para mostrar qual é o fator de redução daquele mapa. A fonte utilizada para a construção daquele mapa, ou as fontes. Uma figura para mostrar a situação ou a região mapeada no globo. E, ok, essa é a base. Então precisamos de título, a orientação cardeal, pela rosa 200, uma legenda, escala, fonte e um símbolo, um mapa símbolo do globo situando a região estudada, a região cartografada. Ok, meus amigos? Moçada, vem comigo agora. Cartografia. Olha já o avião aqui, olha o avião do Alberto levando o tema da cartografia. A cartografia nada mais é, e à medida que o tempo passa, que é um conjunto de técnicas e métodos científico e artístico para representar a superfície terrestre. Sim, é isso mesmo. São tecnologias utilizadas para grafar, representar a superfície terrestre. Isso tem ciência, tem tecnologia. E entenda bem, também tem um quê artístico, porque isso vai facilitar a compreensão daquele que analisa o mapa. Então, temos vários mapas, várias tecnologias para a produção do mapa. Nós temos, por exemplo, algo que está muito em voga hoje é o sensoriamento remoto. Com o sensoriamento remoto, você consegue representar. Vamos lá, a primeira. Tem aí no seu livro o sensoriamento remoto com o uso de aviões, por exemplo. O avião passa uma determinada área, tira várias fotos em sequência, uma sobrepondo a outra. Essas fotos, ao ser sobrepostas, conseguimos aí, através da sobreposição, fazer a identificação dos elementos da superfície terrestre, inclusive em 3 dimensões. Eu consigo isso utilizando o estereoscópio de mesa, né, de espelho, onde ao colocar as imagens reveladas do voo deste avião de uma determinada região, consigo ver a imagem em 3D. Aí eu consigo, por exemplo, diferenciar uma cerca de um curso d'água ou de um caminho ou de uma estrada. Perfeito? Temos também os satélites que realizam o imageamento de um trecho continuamente, né, 24 horas por dia de um trecho da superfície terrestre, por faixas, como eu representei aqui. O satélite está representando, vai armazenando esses dados e atualizando constantemente. É por aí, por exemplo, que conseguimos identificar o desmatamento na Amazônia, as queimadas que estão acontecendo recorrentemente. E o outro, que é novidade, é atual, é o mapeamento ou a representação da superfície terrestre com o uso de drones. Os drones hoje estão sendo utilizados em larga escala, principalmente pelas consultorias ambientais, por empresas que têm áreas e precisa
mapear essas áreas, por exemplo, mineração, agricultura. Então, o uso de drones para mapeamento, para reconhecimento e grafar a superfície terrestre é vasto, é diverso. Só lembrando, meus queridos, eu pulei um trecho aqui, um mapa muito antigo da área da Mesopotâmia, que é o mapa Gassur, feito em um tablet de argila cozida, que tem mais ou menos 2.200, 2.400 anos antes de Cristo. Esse mapa foi a primeira representação que se tem ideia aqui hoje, até mesmo em ensaios, em textos arqueológicos. Foi descoberto na região da Mesopotâmia, próximo ali a Ur dos Caldeus, ao Iraque, onde é o Iraque hoje, a descoberta desse mapa. Esse mapa tem no seu livro, depois observe para você entender. É uma das maneiras que o homem naquele tempo já procurava registrar a superfície terrestre. Então não é de hoje que o homem faz os registros para poder marcar a superfície, marcar o espaço onde ele atua. Ok? Para fechar, nós temos aqui os pontos de vista da superfície terrestre. Nós temos o ponto de vista horizontal. Como que vai aparecer aqui nessa imagem? O ponto de vista horizontal é aquele que eu vejo à minha frente. Logo em seguida, eu tenho um ponto de vista vertical, como a imagem está mostrando. É aquela imagem que eu vejo de cima, como fosse um drone posicionado e vendo de cima, por exemplo, o Mineirão, o estádio Mineirão, por exemplo, ou Maracanã, o estádio que você que vier na sua mente aí. É possível ver através de um helicóptero, um satélite ou com um drone sobrevoando. Então, a visão de cima é uma visão vertical. E por fim, eu tenho uma visão oblíqua, é uma visão inclinada. Eu posso subir em um determinado ponto da superfície e dali observar uma determinada região. Minha visão está inclinada, uma visão oblíqua. Ou então eu posso colocar ali um drone ou um helicóptero ou posicionar o satélite para que ele retrate ou faça uma imagem da superfície terrestre mais inclinada. Você consegue fazer isso dentro do Google Maps. Você consegue fazer esse tipo de visão, conseguir esse tipo de visão. Visão vertical, a visão oblíqua e a visão frontal ou visão horizontal. Ok? Então fica aí com essa aula de hoje dentro do tema cartografia, uma grande área da geografia, falando sobre representação da superfície terrestre. Beleza? Deixa eu pegar aqui o meu globinho aqui, ó. Tchau, moçada. Fica com Deus e até a próxima aula.